Boa tarde, pessoas queridas. É um prazer receber todos vocês para mais uma live da série E por Falar em Linguagem da Criança, uma iniciativa do GEALIN, que é o Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, coordenado pela professora doutora Alessandra Del Ré. As lives, então, são parte de uma série de ações que o grupo vem propondo e tem o objetivo de traduzir em uma linguagem bem acessível os resultados de pesquisas científicas realizadas na área de aquisição de linguagem por diversos grupos, por várias universidades do Brasil e em breve vocês vão ver que também da França. Ao final dessa live a gente vai ter uma novidade para vocês. E se você ficou curioso para saber mais sobre aquilo que nós já conversamos por aqui, basta você acessar o nosso canal no YouTube e as nossas páginas no Facebook e no Instagram. Está tudo disponível por lá. E você já aproveita, faz a inscrição no canal, no YouTube, segue as páginas, compartilha esse conteúdo que é da mais alta qualidade que a gente está fazendo para vocês. E o tema de hoje, da live de hoje, apareceu marginalmente em vários outros bate-papos que a gente fez por aqui, com a professora Roseli Vasconcelos, com o professor Lourenço Chacon, com a professora Mariane Cavalcante, também nós falamos um pouco sobre isso, e como desperta muito o interesse dos pais, dos educadores, dos fonoaudiólogos, enfim, de todos aqueles que trabalham na área de aquisição ou com educação ou têm relação com crianças, né? Nós decidimos, então, propor uma live só para falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o erro na linguagem da criança. E para esse bate-papo, nós convidamos duas queridas fonolinguistas, fonoaudiólogas linguistas, que vão compartilhar experiência, vão compartilhar conhecimento e responder todas as perguntas que vocês fizerem aqui no chat. Então, para mediar essa conversa, primeiro eu vou chamar a fonoaudióloga Roseli Vasconcelos, que já é conhecida aqui do nosso canal. Ela é especialista em linguagem, doutora em linguística, pós-doutora em linguística e língua portuguesa e membro dos grupos de ALIN e na língua. Bem-vinda, Roseli! Olá, tudo bem, Rosângela? Tudo bem, que pessoal. Bom estar mais uma vez aqui, né? Que gostoso. O pessoal gostou tanto de você que chamou de novo. Então, vamos lá, que bom. Bora conversar. Isso mesmo, a Roseli vai mediar, então, esse bate-papo com a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa muito querida de todos nós, a professora Irani Maldonadi, que também é fonoaudióloga, graduada, mestre e doutora em linguística pela Unicamp, tem 12.564 pós-doutorados, não vou falar de todos porque senão não dá, o currículo é imenso, e é docente do Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação da Unicamp e membro do grupo Na Língua. Bem-vinda, Irani. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada aos membros do GEALIN pelo convite. Obrigada a Rosângela, que vai estar aqui conosco essa tarde, né, de conversa e trabalho, um bate-papo informal. E, Roseli, é sempre um prazer enorme estar junto de você, né? Obrigada, Irani. Vamos lá, os fonos linguistas. Né? Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Qual foi a expressão? Fonolinguista mesmo? Fonolinguista. Tá bom. Então, quero convidar todo mundo que tiver questões aí para colocar aqui no chat. A Fernanda, que está nos ajudando, vai colocar na tela e a Roseli e a Irani vão poder compartilhar com a gente os conhecimentos. Boa live a todos. A gente se vê ao final desse encontro. Beijo para vocês. Até já, Rô. Até já. Então, Irani, quando a criança começa a falar e ela é bem pequena, é muito comum que ela erre, né? Que ela troque sons, palavras, e às vezes até acontecem coisas um pouco engraçadas, né? Ela diz coisas que o adulto acha graça, e mesmo sem que ela perceba, né? E por quê? Por que isso acontece, Irani? Essas trocas aí na fala da criança, logo no comecinho. Bom, várias coisas acontecem ao longo do processo de aquisição da linguagem, né? O que a gente tem sempre que lembrar é que a interação é a condição necessária para que esse processo aconteça, né?
Então, no início do processo, a criança está muito colada ainda à fala do outro. O diálogo, né, Irani, é fundamental, né? Sim, é a condição necessária. Né? Ela precisa estar em contato com o adulto para que todo o processo venha acontecer. Acontece que o processo é grande, ele demora muito tempo, né? Então, no início, quando a criança ainda está muito colada, ela não tem ainda elementos linguísticos, palavras constituídas, ordenação de unidades linguísticas, né? Então, o que ela faz? Ela extrai pedaços da fala do outro para constituir a própria fala, né? Isso já é um erro. Se a gente for ver bem, são fragmentos, né, que vão se colocando lado a lado. Então, nesse momento, ela não se dá conta ainda da fala dela, né? Ela ainda não se ouve, ela não tem condição de falar de uma outra forma. Né? Ela fala pedaços da fala do outro, né? E muitas vezes com diferença, né, Irani? Isso que é curioso, quer dizer, não se trata de uma imitação, né? Porque às vezes sai com diferença a fala da criança em relação à fala da mãe, mesmo ela estando no espelho aí da fala da mãe. Isso é interessante, né? Sim, ela é capturada, né, por um funcionamento linguístico. Sim. Eu trouxe um exemplo que mostra um pouquinho bem essa primeira fase, digamos assim, né, esse primeiro momento. Não sei se o pessoal consegue colocar o exemplo 1, né? Eu gosto de dados, porque aí já vão meio que falando, esse é o último, né? Lá na frente, lá para cima. Eu acho ótimo, né? A gente vai ilustrando, muito bom. Então... Olha lá, pronto. Um adulto, então, pergunta para uma criança, né? Você pode ajudar com a pecinha de um quebra-cabeça? Então, ela responde, ou pode, ou Nenê pode, ou usa o próprio nome, né? Maria pode, Margarida pode, usa o nome dela para responder, né? Então, muitas pessoas não conseguem entender que essa reversibilidade de papéis, né, e o aparecimento das flexões na fala da criança vem justamente por ela ir aprendendo a alternar as posições no diálogo, né? Então, não se trata de ensinar, por exemplo, o que é o pronome eu para a criança. Ela não conhece dessa forma. Né? A língua não está preparada dessa forma na cabecinha dela. Então, ela vai juntando os elementos. Muitas vezes, na maioria das vezes, antes do aparecimento do eu na fala da criança, aparece o próprio nome, né? Então, ou pode, Nenê quer papá? Nenê quer, dizendo que ela quer, né? Então, até porque o eu, os pronomes vêm bem depois, né? Vem um pouco mais tarde na fala da criança. Então, você sabe que tem na literatura algumas coisas, né, já colocadas sobre isso, e alguns diziam o contrário, que o eu era mais fácil, que a criança começaria pelo eu, porque ele é o mais simples. Mas a gente sabe que em termos linguísticos não tem essa de dificuldade pelo grau de descrição da língua, né? Então, naquele exemplo aí... Desculpa, continua, vamos ver aí. Você quer chamar outro exemplo? Não. O que eu queria dizer é que, por exemplo, esses acontecimentos que eu mostrei aí através, né, do exemplo 1, são coisas que a gente espera que aconteça na fala da criança no início, né? Mas não tardiamente, não aos 4 anos, por exemplo. Sim. Porque aí, né, Roseli, a gente já está diante de quadros considerados patológicos, né? E Irani, que a criança se fixou ali e não conseguiu sair dessa fase.
Sim. Então, olha, deixa eu te fazer uma pergunta que cai bem aí. O erro deve ser motivo de preocupação no processo de aquisição da linguagem? Então, para responder isso de uma forma coerente, consistente, eu tenho a dizer que depende do erro, depende do período em que ele acontece do desenvolvimento, né? Sim. Por exemplo, aquele que eu mostrei agora há pouco. Isso acontece no início do processo, até os 2 aninhos. Sim. Né? Se a gente for ter isso, uma criança aos 4 anos, já não tá de acordo com o que é esperado. E é muito comum a gente ver isso em patologias, né, em crianças do espectro autista. Sim. Que alguns autores até apontam que a reversibilidade de papéis, né, como eles dizem, mas é uma questão de reversibilidade de papel no diálogo. Então, aí já é preocupante. Agora, as queixas fonoaudiológicas também, né, as alterações de fala, os atrasos de fala, são coisas Quais que são as queixas mais comuns aí no consultório, né, para o fonoaudiólogo, em termos de linguagem, Irani? O que chega para o fonoaudiólogo? Olha, Roseli, eu trabalhei durante muito tempo como fonoaudióloga clínica antes de ser professora, né? E tanto no serviço público quanto no consultório, as maiores demandas são na área de linguagem. Os atrasos de fala aparecem bastante e as alterações fonoarticulatórias, né? Nos atrasos, assim, é bem comum os pais dizerem: a criança tem 2 anos e meio e repete o que eu falo, o final do que eu falo, né? Então, aí eu digo, é um bom sinal, porque é isso mesmo que diz como o processo tem que ser, é daí que se começa. Então, não é tão ruim, a gente precisa ver por que essa criança está fixa aí, não está conseguindo avançar, né? Os atrasos são bem frequentes. E as alterações fonoarticulatórias, que são as trocas, né? Então, falar chapato para sapato, eu trouxe alguns dados que eu coloquei como exemplo 4. Não sei se a pessoa consegue. Acho que a Fê consegue, isso, olha lá. Então, falar chapato para sapato, né? Ou mesmo falar papato, ou apato, ou ato. Então, a gente vê que tem várias formas de a palavra sapato, por exemplo, aparecer na fala da criança. Pode aparecer pota, poita, ota, toxinha para coxinha, por exemplo, né? Eu tinha uma criança no consultório que falava que ele gostava de ir na fono para tomar toxinha. Eu doto de ir na fono para tomar toxinha. Né? E, por exemplo, dizer alala para arara, são trocas bem frequentes, né? E olha aí como é que a fala da criança vai ficando difícil de ser compreendida para o adulto. Por exemplo, não é só o alala que às vezes vem pontuado como uma troca. Às vezes a pessoa vê a troca só em relação à palavra, né? Mas ao todo da enunciação dela, em relação ao todo, fica às vezes incompreensível. Então, se ela disser alala do dodô, fica para uma pessoa que não é fonoaudiólogo, que não está acostumado com trocas na fala da criança, vai ter dificuldade para entender, né? Então, essas trocas
em grande quantidade, digamos assim, né? Dependendo do efeito, do impacto que ela tem na fala da criança, na relação dela com os outros, vai ficar difícil. E aí Vai é ficar preciso difícil mesmo procurar um fonoaudiólogo, né? Irani, até que idade ou até quando, né, é esperado que as crianças falem todos os sons, todos os fonemas da língua, do português, no caso? Bom, é um assunto bem polêmico também, né? Assim, até que idade todos os sons do português estão ali na fala da criança, já prontos, né, para serem usados. Mas normalmente há uma espécie de consenso assim em torno dos 5 anos de idade. Significa que até essa idade ela já deveria estar apta a falar qualquer fonema do português. Todos os sons da língua. Pela mas literatura, a gente vê... né? A literatura diz isso, até os 5 anos é o esperado, né? Então, a não mas ser a alguns gente sons vê... mais complicadinhos, né? Que exigem um pouquinho mais, que são as últimas aquisições, né, Irani? O R lá do Cebolinha, o R brando, né? De barata, os grupos, né? Com R, com L, de prato, blusa. Isso até a criança lá na pré-escola, antes de aprender a ler, ainda pode estar, né? Patinando um pouquinho ali, que isso que é aceitável, né? Isso que eu ia falar, os sons mais tardios, né? Mais tardios. É o urê, urã, de barata, de irani, e ele em onset complexo. Então, prato, o blusa também, né? Branco. Eles seriam os sons tidos mais complexos. Então, assim, já vi criança que conseguiu adquirir esses sons com 6 anos sem terapia de fono. Mas assim, já tinha feito uma avaliação, já tinha visto que não havia nenhum impedimento, né, para que ela conseguisse produzir esses sons, não havia impedimento de mobilidade de língua, né? A articulação estava ali prontinha, e aí foi só esperar que realmente veio. Só que, na realidade, hoje em dia, e assim, até os problemas de fala, os desvios fonoarticulatórios, são considerados, né, os casos já são considerados como tendo os desvios a partir dos 4 anos. Né? Então, na realidade, como você mostrou lá no até exemplo, né? Você mostrou aqueles exemplos lá do... Até você contou aí que é um tati-bitate, tolota, tudo com TTT, né? Isso se a criança faz aos 4 anos... Toxinha. Quer dizer, é uma coisa que já está... 6. Essa criança que eu estou falando tinha 6, né? Então, algo aconteceu aí na história desse sujeito e ele não conseguiu produzir esses sons, né? Então, deu uma patinada. Agora... A gente tem uma pergunta aqui, Irani, olha, da Alessandra Vieira. Pergunta para as professoras sobre o atraso na fala, algum prazo mais pontual para se iniciar determinados da linguagem, quer dizer, para se avançar aí, né? A partir de então, procurar alguma ajuda especializada, porque você estava falando do erro da criança logo no comecinho, que ela espelha a fala da mãe, e aí isso vai caminhando, né? E vai caminhando até uma hora que a criança consegue perceber, vamos dizer assim, ela se escuta, ela tem escuta para a própria fala, né, Irani? E aí ela consegue até se corrigir. Lá no final. Frente, né? Mas esses e casos, se isso não acontece, como é que são esses estágios? Acho que é legal comentar um pouco, né, para o pessoal que está ouvindo. Então, normalmente, até os 2 aninhos, assim, esperando por faixa etária, né? Eu nunca trabalho com idades fechadas, mas
faixas etárias. Não é possível, né, trabalhar com idade, acho que é uma coisa eu acho funciona. que com faixa etária. E mesmo assim, a gente tem sempre que olhar a história do sujeito na linguagem, algumas sessões dele, algumas amostras, né, alguns dados dele em contato com a família, dele na escola, né? Mas assim, 2 anos de idade, com história de vida sem grandes problemas, né? Sem histórico de saúde difícil. Não fala? Melhor procurar um fonoaudiólogo e fazer uma avaliação, né? Algo tá ali que já não está muito bem. Às vezes, não é o caso de colocar a criança em atendimento. É difícil que a gente vá fazer isso antes dos 4 anos, né? Assim, se a criança não tem um problema neurológico, não tem, se tem audição boa, né? Se a criança não tem uma síndrome, se ela está com a saúde ok, a gente vai seguindo, vai monitorando a fala da criança, né? Vendo se os estágios vão sendo acrescidos, né? De fonemas novos. Agora, que nem aquele menino que falava o tomê toxinha aos 6 anos de idade. Ele não conseguia sair daquilo. Então, é um erro que chama atenção, é um erro que ele consegue, essa criança até conseguia saber que ele estava falando errado, mas ele não conseguia sair disso. Né? Sim, isso era um sintoma, né, Irani? Que até ia fazer essa pergunta para você, quer dizer, tem erros que soam bonitinhos, engraçadinhos, e tem erros que soam estranhos, né? Como que você está falando, por exemplo, uma criança de 6 anos falando toxinha, né? E aí, assim, você está dizendo que ele sozinho não conseguia sair disso, porque, na verdade, não se trata de um sintoma, né? E essa criança vai precisar mesmo de ajuda, né? Na realidade, assim, o processo de aquisição da linguagem é individual. As crianças erram, todas erram, né? Em várias fases, mas elas não erram necessariamente nos mesmos pontos, nem da mesma forma, e nem com a mesma quantidade de erros, digamos assim. Elas variam muito, né? Então, a gente tem como apontados os caminhos desse processo. No início, é aquela cola da fala do outro, né? Num outro momento, ela erra justamente porque se distancia da fala do outro. Da fala da mãe, da fala do outro. E aí vai experimentando pedaços, né? Vai compondo coisas que vão ficando engraçadas. Né? Sim, porque tem o funcionamento da língua aí, né? O funcionamento da língua que vai provocando a união de alguns significantes que às vezes podem ficar estranhos, podem ficar esquisitos ou podem ficar engraçados, né? Um movimento que a criança não controla, na verdade, né? O movimento da língua. Não. E essa fase, assim, por essa fase todos passam, mas de formas bem diferentes. Bem diferentes. E ela fica meio que sem condição de ouvir nesse momento aquilo que ela fala. Ela está envolvida no movimento capturada da língua, por esse funcionamento, né, linguístico discursivo. Consegue se ouvir. E aparecem muitos erros. Essa quantidade de erros, a literatura diz que acontece por volta dos 2 anos e meio. Né? Então, já é uma outra fase bem característica. Eu acho, Roseli... Deixa eu só te perguntar uma coisa antes do seu exemplo. Acho que a Clara, aqui no chat que eu estou ouvindo, que eu estou lendo, ela está perguntando a partir de onde que você fala dessas fases, né, da aquisição da linguagem. Ela pergunta se é no interacionismo. Isso.
Eu sempre trabalho na perspectiva interacionista, né? Então, essa linha que é a mesma que você também conhece, né? E o interacionismo brasileiro. A clínica de linguagem, né? Então, na realidade, a gente não fala em unidades fechadas, mas sim em posições da criança no processo de aquisição da linguagem. Perfeito. Então, aquela primeira posição grudada na fala do outro, então ela erra por isso. Depois, quando ela se distancia e vê em todo o movimento da língua, ela vai compondo unidades por ela própria, fazendo coisas muito diferentes e sem muito conseguir se ouvir, né? Sim. Isso só vai acontecer no momento ainda posterior, né? Então... É por isso que não adianta muito a gente corrigir a criança, né, Irani? Você não quer falar um pouco sobre isso, nessa fase em que a criança ainda não se escuta? Como é que é a questão da correção? Será que adianta o adulto corrigir a criança quando ela erra e ela ainda não se escuta? Nessa fase não adianta mesmo. Ela faz as composições, né? Tenta corrigir uma criança que fala sabo, pede para ela falar sei em vez de sabo, né? Ela pode até, por imitação ali imediata no diálogo, incorporar essa fala imediatamente. Mas isso não vai ter efeito futuro. Dali 2 minutos numa outra conversa, ela vai falar sabo de volta. Ela já está no sabo outra vez. Isso é uma lição também para a gente, fonoaudiólogo, porque da mesma forma, os fonemas não entram de imediato assim para falar da criança, né? Nem mesmo quando a gente na sessão vai colocando todas as condições para que aquele corpo, aquela criança pronuncie um determinado fonema, ela consegue ali, naquele minuto, né? E naquela situação. Aí você vai jogar um jogo, ela volta a falar o erro. Então, para que uma forma correta integre, venha integrar, né, o repertório da criança, há um longo percurso, né? Há um grande e longo percurso. O que eu ia mostrar, Roseli, era um dado meio nessa direção, em que a criança não consegue se perceber ou faz coisas que são, às vezes, tidas como engraçadas, né? Ela vai formando coisas diferentes do que os adultos estão acostumados a ouvir. Eu acho que eu coloquei ali como exemplo 2. Olha aí, esse 3 também é interessante. Vamos ao 2, depois a gente faz o 3. Então, numa situação... Tá difícil de ler aí, deixa eu ver se eu leio aqui no meu computador. Então, numa situação de ter uma casa, uma sala cheia de brinquedos, então tem a avó, a mãe da criança, a avó vai falando, nossa, quanto brinquedo, e você esparrama tudo pelo chão, deve dar um trabalhão para você arrumar tudo, não é? E fala o nome da criança. A criança diz, minha mãe arruma tudo. Aí a mãe da criança diz, só que hoje você vai mostrar para a vovó que você já cresceu, é uma meninona e já sabe guardar tudo no lugar. Aí a criança fala a boca, né? A avó dá risada. E a mãe diz, o que é isso? Onde já se viu me xingar? A avó ri, mas já vai, né, mudando o tom da conversa.
Onde é que você aprendeu a ser tão mal criada? Olha aqui, não quero saber de ouvir você falando assim com a minha filha, entendeu? Dá uma bronca, mas ri de novo. E aí já corrige a criança, ó. E é cala a boca que se fala. Quem que fala assim? Sua mãe não é. Onde é que você aprendeu isso? Entendeu? A criança, então, de cala a boca, o cala fez uma ligação, uma associação com fala, porque a boca serve para falar, né? Então vem a expressão fala a boca. Isso aconteceu nesse enunciado, mas se a gente pega as histórias interativas dessa criança nessa idade, em outras ocasiões, né? Esse dado, essa fala volta a aparecer, até ela chegar a fechar isso como cala-boca, né? Então, vão ocorrer várias situações. E o que é importante, talvez, dizer, Roseli, é que esse estranhamento, né, da fala que o adulto tem, da fala da criança, é muito importante para quando ela que diz ela... que é isso, né? Que é isso, né? Às vezes o riso, mas o estranhamento. São coisas importantes para que a criança vá aprendendo. Podendo se ouvir, né? Podendo se ouvir, podendo estranhar aquilo que ela mesma fala também, né? Isso, devagar, para poder modificar com no o processo. Para poder modificar a sua fala. Né? Tem uma pergunta aqui, Irani, olha, que eu acho que cai bem aqui, olha, no que a gente está falando. Falar cachorro ao invés de cachorro, né? E fodo ao invés de fogo. Aos 3 anos e meio, quem é a Luísa? Não sei se é a Luísa. Devo procurar fono ou espero mais? É a Luísa, ó, a Luísa Af Barcaui. Aos 3 anos e meio? Aos 3 anos e meio. Ela quer saber o que fazer. Não, já pode procurar, sim, uma avaliação fonoaudiológica. Por quê? Né? Os sons, como eu disse, não existe uma ordem pré-estabelecida para cada som, né? De uma forma taxativa. Mas, normalmente, os oclusivos acontecem primeiro, depois os fricativos, depois os fonemas líquidos, né? E essa troca, por exemplo, de cá para tã, já devia ter sido resolvida na fala da criança, né? É uma das aquisições lá, mais no começo, mais para frente, né? No começo. Sim. Embora a gente não siga, né, Roseli? Nem você e nem eu, a gente não é assim... Aquela coisa curva só para frente, de desenvolvimento, né? O desenvolvimento não é linear, né, Irani? Não é uma coisa que vai só para frente, né? Que tem uma sequência bonitinha, como, né, como diz na literatura. Você mesmo já disse que a aquisição é muito singular, né? O processo de aquisição é singular. Cada criança entra de um jeito na língua, cada criança tem o seu ritmo, umas falam super bonitinho, outros têm uma fala que a gente não consegue entender nada. E todas vão caminhando, né, a seu modo, ou não, né? Mas é importante dizer nessa pergunta, com esse tipo de troca aos 3 anos e meio, já é impactante, né? Sim. Quer ver um momento que dá, às vezes, bastante conversa? É quando a criança fica só em casa, só fala com a mãe e vai para a escola aos 4 anos, né? Então tem uma fala já mais infantilizada, não tem todos os fonemas. Aí quando ela vai para a escola e se depara com a necessidade de falar com o professor, amiguinhos, né? E ainda tem trocas, isso acaba gerando problema, né? Pode provocar um constrangimento aí para a criança, né? Uma coisa um pouco... Muito. Que faz com que ela fique muito diferente das crianças da mesma idade, né? Então, e não é sem razão que a gente recebe, a maioria dos encaminhamentos que vem para a fono vem mesmo de professores, né? Monitores e pediatras. Os pediatras são os que encaminham mais, né?
dos profissionais da saúde para a gente na clínica. Tem uma pergunta aqui da Karina Garcia, olha. É um longo processo até ocorrer as generalizações dos fonemas na fala da criança em terapia fonoaudiológica? As generalizações. É aquela questão, né? Isso tem a ver com a posição. Karina, obrigada pela pergunta. A Karina já estudou um pouco sobre esse tema, ela já fez um trabalho sobre isso, né? Foi me orientando e é ainda. Então, que bom a gente tem seus alunos aqui também. Eu não sei porque eu não estou vendo ninguém, tá, gente? Então, mas eu não estou vendo ninguém. Você reconheceu aí a Karina. Pelo nome, querida. Isso. Queridíssima Karina. Bom. Então, o que acontece, às vezes, isso de problema para o fonoaudiólogo, né? E os alunos sempre reclamam disso em supervisão. Olha, eu trabalhei o fonema na minha frente, me repetindo no espelho, fala direitinho. Na palavra X, em começo de palavra, sai o fonema, então saco direitinho. Fui jogar, voltou a falar chapo, né? Então, o que acontece? Isso é a prova de que as alterações não são só da ordem do articulatório. Sim. Né? Isso mostra que são trocas que estão nesse jogo do processo de aquisição da linguagem. Então, elas até entram por essa imitação, por essa exploração do corpo, mas para que ela venha para ficar no sistema da criança, ela tem que passar por aquilo tudo, que é experimentar novos lugares, errar, produzir efeitos, né, dessa fala, né? Às vezes é importante que o outro mostre que ali está errado para ela, né? Embora eu tenha assim uma grande resistência a pedir que os pais e professores saiam por aí corrigindo a fala das crianças. A gente sabe que isso não é muito recomendável, né, Roseli? A chance do tiro sair pela culatra é grande. É grande. Né? Então, em terapia, eu sempre digo para os pais, né? Olha, quando eles acham que eles estão numa posição de ajuda da criança. Se eles corrigirem, eles vão estar ajudando, e na realidade não vão, né? Porque primeiro não é pedir para a criança falar pausadamente que a partir daí a criança vai falar certo, né? Não é a dificuldade em mostrar como é que faz para garantir que a criança consiga fazer. Ele precisa ser ajudado a ter a condição de produzir aquele som, né? Então, acho que é uma pais coisa... querem ajudar e atrapalham, porque daí aponta para a criança. Sim. Até porque, deixa a criança, né, Irani, para baixo. E assim, a criança, ela não troca porque ela quer, né? Ela está num processo ali que não adianta você querer ensinar a criança, né, a falar. Não é da ordem do ensinar, né, o sintoma. É de outra ordem, né? Tem alguma coisa que está fora de lugar e, inclusive, esse sintoma, ele faz a criança sofrer, né? Porque ela não consegue seguir adiante, ela não consegue reparar esse erro, essa troca, só quando ela é corrigida, né? Então, ela precisa, de fato, de uma ajuda de um fonoaudiólogo, né? Então, embora seja importante que o adulto aponte que ela errou, né? Isso, nos atendimentos fonoaudiológicos, só pode acontecer quando a gente tem a certeza de que a criança já consegue produzir o fonema que seja, né, da forma correta. Eu nunca peço a ajuda de um pai ou de uma mãe, sei lá, de um cuidador, para intervir na fala da criança, corrigindo, se eu não tenho, fonoaudióloga, eu tenho garantia de que ela já sabe, já consegue produzir aquele som, né? Sim. Porque vai ser, assim, muito ruim para a autoestima. Os pais querem ajudar, mas mais atrapalham. Então, deixa que o fonoaudiólogo trabalhe, né? Sim. E
faça o trabalho dele no consultório. E aí, Sim. quando preciso, eu solicito. E a mesma recomendação eu tenho feito para os professores. Isso que eu ia dizer, porque não é tarefa do comum. professor ensinar, né, a falar, ou trabalhar com trocas e tal. É algo que é de outra natureza, não é pedagógico o problema. Então, mas eles, a maioria, encara que é. Né? Sim. E a gente tem que meio que desconstruir isso na escola, com o professor, porque o ensinar é bem do pedagógico. Só que não é assim que a gente fala, né? Não foi porque alguém ensinou que a gente se constituiu como falante. Né? A aquisição da linguagem não é dada ao ensinar, né? A criança, não. Como você falou, é pelo diálogo, é pela relação com o outro, a interação com o outro, que esse processo vai se constituindo. E da mesma forma, a questão de um erro que é sintomático, também muito menos, né? É da ordem do... Vai ser resolvido se ensinando ou repetindo com a criança, martelando, né? Nessa dificuldade. Né, geralmente dá mais errado do que certo. Errado do que certo. E dependendo, assim, do perfil dos pais, eu nem chego a pedir, né? Porque às vezes estão muito exigentes. Pode ser algo que não ajude, né, Irani? Não, que mais vai atrapalhe mesmo. Dentro de casa e não vai resolver a situação. Vai criar outros problemas, né? A gente tem várias perguntas aqui, olha, vamos aproveitar. Acho que eu sou aluna, Camila Vieira. Oi, professoras. Oi, professora Irani. Na clínica ocorrem queixas que indiquem que houve um preconceito em relação ao dialeto que a criança fala. Olha, essa pergunta é interessante, né? Alguns professores consideram erro, eu trabalhando com escolas e tal, eu vi muito isso também. É da sua experiência também? Coisa que vem do dialeto da criança, da comunidade em que ela está inserida, ser tratada pelo professor como erro, como problema. A gente sabe que existem modos de falar que são mais bem aceitos do que outros. Sim, né? sim. E, então, por exemplo, dizer classe em vez de classe é tido como uma troca, como alguma coisa que é ruim, né? E às vezes não, isso faz parte, né? É uma variação, é um item de variação linguística. Sim. Então, isso tem que ser respeitado. Exatamente. E não levado para atendimento. Mas em alguns momentos eu já vivi um outro tipo de situação, quando já adulto, assim, 18 anos, a pessoa fala, olha, eu falo classe, né? Só que eu trabalho num telemarketing e não posso falar desse jeito. Muito comum as pessoas procurarem nessa fase da vida se darem conta de que isso está atrapalhando, né? É uma coisa que elas desejam mudar. Então, é diferente, né, Irani? É diferente. Aí é bem outra história. Eu disse, então falei, vamos ver se você consegue falar de outra forma, né? O clã tal. Daí a pessoa conseguia falar o lã, mas não em onset. É muito simples em termos de treinamento, em termos, né, do fazer fonoaudiológico. Qual é a parte mais difícil? É dela incorporar isso no seu dia a dia. Então, a gente foi trabalhando até que ela conseguia, naqueles scripts de trabalho, falar daquele jeito. É o que a gente faz, mais ou menos, conosco, né, com a gente mesmo, né, quando precisa monitorar excessivamente a fala. Então, aí você... O tiro também pode sair pela culatra. Né? Então, em algum momento, a relação vai explodir. E quando a pessoa já é adulta, é uma outra relação mesmo, porque ela já tem lá uma imagem, né, do som,
até motoramente, né, Irani? A gente sabe disso. Então, você precisa desconstruir, como você falou, até aquela imagem motora que ela tem, para ela conseguir aprender, entre aspas, incorporar outra, né? Outra forma de produzir aquele som. É interessante, né? Então, ela conseguia produzir e falar adequadamente bem naquele script, né? Do trabalho. Aí, fora dali, ela era ela mesma. Né? Ou seja, aquela que fala o crasse, né? Que está alinhada ao grupo social, né? Tem uma questão subjetiva muito forte aí também, que precisa respeitar, né? Acho que a gente não trabalha só com a fala de um jeito, não é uma caixinha, né? A pessoa está lá inserida na comunidade, tem as questões subjetivas e tudo mais, né? E a gente não consegue controlar, né? A fala Exatamente. A gente pensa que pode, mas não é esse assim. É um ponto muito importante. A fala é uma coisa que, né, não é da ordem do controle também. Comigo, por exemplo, quanto mais eu me programo que vou monitorar, aí é que acontecem os grandes deslizes. Se eu me propusesse, por exemplo, a monitorar menos, as coisas saem mais naturalmente. Mais tranquilas. Mais tranquilamente. E assim é com todo mundo em geral, né? Irani, tem mais pergunta. Diga lá. A Janine Cordeiro Vieira. Meu filho tem 4 anos e chupa o dedo desde recém-nascido. Hoje a fala... como é que é? Hoje a fala sabe com o som da língua nos dentes. Fala com a língua nos dentes, né? Fala sabe. Acho que é isso. E tipo, são para chão. Troca o C e o X, fala com a língua nos dentes, fala chocolate, então C pelo X. A fonoaudióloga já pode ajudar agora ou só quando ele parar de chupar o dedo? Então, não, Janaína. Que idade tem a criança? 4 anos. Não, Janaína, olha, já pode. Porque chupar o dedo é uma coisa e alteração na fala é de outra ordem, né, Irani? São duas coisas distintas, né? Distintas, mas ligadas, né? Distintas, mas ligadas. Podemos assim, se suga o dedo contra o palato, então a cavidade já está diferente, né? Sim. A acomodação da língua no espaço da cavidade bucal vai ser diferente, né? Se a pessoa suga muito a língua, então ela vai ficar mais suscetível a ficar numa posição de repouso mais reta, né? E para falar o ch, por exemplo, ela tem que elevar um pouquinho, né? E fazer um movimento de elevação de ponta de língua e controlar a saída do ar ao mesmo tempo, sustentar a bochecha, né? Sustentar o umbigo. Talvez essas coisas a criança não consiga fazer quando prolonga o hábito da sucção. E aí desencadeia um tipo de fala como essa, né? Então é difícil produzir o ch para essa criança, ela vai colocar no lugar o san, né? E o san, ela já tem uma tendência, como ela coloca a língua no meio dos dentes, ela já protrui, né? Vai lá o chocolate, aí que não vai lá para trás para falar o sh mesmo, né? De jeito então precisa de uma ajuda aí sim, né? Precisa de uma ajuda. E às vezes uma criança que suga o dedo desde o útero, né? Não é tão simples. Não é tão simples tirar esse hábito. Pensa quantas percepções, né? Quantas coisas já foram se organizando em nível psíquico e mental. Sim, né? Precisa se levar em conta isso, né? Não é só um hábito. Não é só um hábito, então tem que ir para fono, sim, por conta da fala. E essa sucção, às vezes, não é só a fono que consegue que vai resolver. Fazer a retirada, mas a fono ajuda muito. Em muitos casos, a gente consegue sucesso, sim. Alguns outros não, e a gente precisa pedir ajuda para psicólogo. Precisa de parceria, né? Precisa de parceria.
Mesmo Mas nas questões de vai... aquisição de linguagem, né, nos atrasos, é muito Sim. comum o fonoaudiólogo trabalhar em conjunto mesmo, né, ser uma coisa mais que envolve outros profissionais, né, Irani? A gente tem aí Multiprofissional. as psicoses, os autismos, né, o TEA, quer dizer, muitas vezes As precisa trabalhar em síndromes, conjunto mesmo, as as síndromes. escolas, os professores, É um né? conjunto Parceria enorme. para tudo quanto é lado. Muita gente Linguistas, está né? envolvida, né? É Nesses muita gente. processos aí, Por para isso que é serem tão gostoso, compreendidos, por isso que é né? tão É versátil a vida rico, do fonoaudiólogo, rico. motiva muito, né? Eu acho Uhum. que é muito gratificante também trabalhar assim, trabalhar em equipe. A gente aprende Uhum. muito, troca Muito muito. mesmo. Deixa eu ver, tem mais coisa aqui. A Alessandra Del Ré fez uma pergunta, mas desse ponto de Ale, vista, Irani, Roseli, o fato da criança errar é bom? Ou, assim, será que atrapalha? É bom? Qual o papel olha, do erro? Ale, o erro faz parte do processo, né? Assim, o erro, normalmente no processo típico, ele é sinal de mudança. Mudança linguística, mudança subjetiva, né? Sinal de movimento, não está Ele tudo é parado. movimento. A hora que Ele, para, congela, aí é problema. Mas se a coisa está em então, movimento, o erro, ele leva para frente a criança na aquisição, né? agora O erro é tem sinal de os que são problemáticos, tem, os erros sintomáticos, que nós já tem. falamos um pouco aqui, né? E os erros que são estranhos, né, Irani? Tem erro que provoca estranheza, né? Em todo mundo, não é só no fonoaudiólogo, não. Quer dizer, qualquer um pode perceber que um determinado erro de uma criança está fora de lugar, né? Não é gramatical, é esquisito. E isso demanda uma atenção, né? Chama muito atenção. Então, assim, o período em que ele ocorre, né, o tipo de erro, conforme o lugar em que ele ocorre no desenvolvimento, a quantidade, na quantidade, mas é o tipo mesmo e o momento em que ele acontece. Agora, o erro vai estar presente sempre, até agora, até hoje. Fala, né? O adulto, a gente está sempre sujeito, né, a cometer um lapso, um erro, o tempo E todo. cometemos o tempo todo, cometemos o Que a tempo gente não todo. controla, né, Dani, aquilo que a gente fala. Não mesmo. Então, a gente está sempre sujeito, e é por aí que o sujeito aparece, né? É por aí que aparecem as singularidades, as histórias aí das pessoas e tudo. E mesmo por essas fases que a gente falou que o interacionismo, pelo menos, coloca como balizantes, né, para o processo, as crianças passam tão diferentemente, né? Realmente é singular. Uma criança erra tanto com alguns itens e quase nada com outros, né? Pois é. E eu mesma, no meu trabalho acadêmico, fiquei com os dados de uma criança e não da outra, porque a quantidade de erros que uma fazia e a outra não fazia era muito diferente, né? O percurso de um é diferente do percurso de outro. Então, o fato de errar mais... Não, termina, desculpa. O fato de errar mais num ponto do que outro não quer dizer que depois isso vai ser ruim ou bom. Significa que é o caminho de cada um, né? É o caminho de particular. Individualidade. Então, ó, o Miguel Hilário está falando aqui, ó, legal, porque tem a ver com a fala do professor Chacon. Tá lembrando da outra live em que o professor Chacon participou, e em que ele disse, né, que a visão sobre o erro pode ser positiva, mostrando o percurso da criança e como ela não está estagnada. Exatamente o que você falou, né? Quer dizer, como coincide aí com a fala do Chacon. Isso, e por onde ela vai construindo, né? As suas hipóteses. Sim. Tanto é que a gente consegue saber se a gente segue direitinho
aquela criança, a gente consegue ver direitinho o caminho. Então, a gente esse faz caminho... os registros, né, Irani, são super importantes no nosso atendimento, né? Os registros, as gravações da fala da criança, os registros de fala, registros de escrita, porque só assim a gente vai poder acompanhar o percurso dessa criança, se ela está mudando, se ela está conseguindo ir para frente, né? Uma coisa que eu sempre... faz parte da nossa metodologia na clínica de linguagem, é atender, gravar, né? E depois filmar e se ouvir da posição de terapeuta e ouvir o paciente, né? Aí, quantas coisas a gente percebe que escaparam, né? Da alçada do fonoaudiólogo ali na situação de contato com a criança. E se não faz esse trabalhinho de casa, essa tarefinha... Importantíssimo. Muita coisa fica para trás. Muita coisa fica para trás. Porque a criança só caminha, né, Irani, com o efeito da fala de um na fala do outro, né? Então, o terapeuta, ele estranha a fala da criança, ele provoca, né, esse movimento, ele provoca mesmo a criança, né? Então, ele interpreta, e às vezes, né, aquilo que a criança diz. Dependendo do que faz, né? Dependendo do que faz o fono durante a terapia, às vezes ele vem com uma programação muito estreita, fechada, vou fazer isso, né? Algum script, uma receita, e ele quer aplicar. E a gente gravando alguns casos, né, alguns atendimentos, a gente viu o quanto a própria fonoaudióloga, ao transcrever a sessão, percebeu o quanto ela não deixava a criança falar, o quanto ela falava no lugar da criança, interpretava. Os turnos, né? Respeitar o turno da criança, ouvir, né? Ouvir, né? Acolher aquilo que a criança está dizendo, interpretar aquilo que a criança está dizendo. E eu acho que assim, a criança, ela dá o caminho para a gente, né, Irani? A gente não precisa ficar impondo tanta coisa. Essa foi a conclusão, né? Que ela chegava a barrar significados na fala da criança. Sim. Porque ela não dava ouvidos ao que a criança fazia e o tempo todo ia corrigindo, né? Então, ela via que ela fazia, com as atitudes que ela estava tendo, ela fazia calar a criança e não falar, né? Então, é importante para o fonoaudiólogo se rever também nas sessões, ver qual é o caminho que ele está tomando, né? Uma coisa é planejar o seu atendimento, a outra coisa é se ouvir depois, né, do que aconteceu. E ouvir a criança, né? Deixar o espaço. E ouvir a criança. Ouvir para poder interpretar, é uma interpretação que é da linguagem, né? Muito bem entendido. Se trata de uma interpretação psicanalítica, mas interpretar aquilo que vem da criança, né? Daí ela poder se ouvir e poder se reformular, né? São movimentos muito importantes. Muito diferentes aí da psicanálise. E exigir demais, né, a correção, mas ela fazia isso presa, não de uma forma consciente, óbvio, né, ela só conseguiu ver depois, mas era porque estava presa ao que tinha sido proposto, para não fugir ao que ela tinha planejado, né? Então, a gente tem que, com o tempo, a experiência, e o se ouvir, a gente analisar a situação, a gente consegue fazer diferente, né? O objetivo da terapia, obviamente, não era fazer a criança ficar quieta, mas era o efeito que estava produzindo, né? Tem um comentário aqui, ó, Fernanda. Que discussão pertinente, um outro olhar para o erro. Obrigada, professora Irani e Roseli, pela contribuição. E tem uma pergunta da Alessandra, que já está aqui no chat, que acho que a gente pode fazer. Quando o erro na fala da criança interfere no processo da escrita, né? O efeito que tem a fala na escrita, será que tem? Será que tem sempre? Sim, como é que será que funciona?
A gente sabe que tem, sim, né? Na nossa espécie, a gente primeiro fala e depois aprende a escrever. Então, para falar, a gente não passa por um processo aprender. De ensino e aprendizagem, né? Sim. Não precisa ser ensinado a falar, mas precisa ser ensinado a escrever. Então, é muito natural e é muito comum que as pessoas usem a fala, né, os elementos de sua língua materna para poder dar apoio para o aprendizado da escrita. É comum, né? É comum que haja um apoio, mas não é garantido e nem necessário que isso aconteça sempre. Em alguns casos mesmo de alterações fonoarticulatórias, a gente vê que ao trabalhar a fala junto com a escrita, pronto, a criança caminha mais rapidamente, né? Então, assim, não existe uma ordem de ter que ser a fala antes da escrita. Às vezes, né, dá o Até caminho. porque tem criança que não fala e que escreve, né, Irani? Essas são as minhas crianças. Também. A paralisia cerebral, né? Muita criança que não fala porque é impedida organicamente mesmo, Sim. pela questão da patologia orgânica, de conseguir produzir, oralizar, né? Mas que consegue sim, aprender a se expressar pela escrita. E assim, e até tem, é interessantíssimo, porque tem algumas trocas na escrita que remetem à fala, no caso de uma criança que não fala, por exemplo, né? Tem umas coisas muito aí interessantes. Agora, tem coisas, tem queixas de professores que dizem, ele escreve do jeito que fala. Daí eu já brinco assim, bom, então você vai ter que me dizer de que jeito ele fala, né? Porque uma coisa não se resolve jogando para outra, né? Uma coisa é a fala, outra coisa é isso. Nem sempre é uma criança que troca na fala, vai trocar na escrita e vice-versa, né? Não. Porque são duas modalidades distintas. A fala é uma modalidade da linguagem e a escrita é outra modalidade. Elas podem sim ter efeitos uma na outra, mas isso não é uma coisa obrigatória, né? Tem crianças que só trocam na escrita e não trocam na fala, por exemplo. Às vezes o professor fica um pouco desesperado, né? Porque a criança troca muito na fala, nossa, vai trocar tudo na escrita. Às vezes não, necessariamente, né? Não necessariamente. Mas se a criança usar, né? Se ela se apoiar na fala, sim, né? Assim, tem uma certa chance, mas garantir e ser esse uma relação necessária para o processo não é, né? A gente sabe que não. Haja aí visto o que você acabou de dizer, né? Com as crianças que têm paralisia cerebral, né? Tem a Simone Kruger, que está fazendo uma colocação aí. Ela também é da área da comunicação alternativa, como eu, oi, Simone. Que legal. Sim, professoras, esse espaço dialógico é importantíssimo, mesmo se não há fala, se há o silêncio. E esse silêncio da criança nas situações clínicas é muito comum. Ele sabe, sim, muitas vezes, o motivo que ele está ali. Aguenta o silêncio, fonos, não preenche. Tá muito bem observado. Eu estou vendo que a gente está assim num processo de ajuda aqui nessa live, né? A gente está se unindo para. E isso outra mesmo. Coisa, né, Simone e Irani? O silêncio fala, o silêncio significa. O silêncio significa. Ele não quer dizer que ele não tenha nada para dizer. Não. Não quer dizer mesmo, e às vezes ele significa muito no atendimento, né? Sim. Por isso, o exercício que eu acho realmente necessário da clínica de linguagem é fazer a sessão e se ouvir logo depois, né? Sim. Depois de um tempo, transcrever. É que transcrever é um trabalho muito grande mesmo. Né? Às vezes eu não vejo que os alunos têm esse tempo para transcrever toda a sessão, mas o se ouvir e se ver, né, isso é fundamental para a formação do fonoaudiólogo. Então, olha, acho que a gente tem que ir se preparando aqui para o finalzinho. Deixa eu ver se tem mais alguma uma coisa
aqui a Alessandra Vieira dizendo a diferença entre ouvir e escutar, que a Luísa Milano vem enfatizando em seus trabalhos. Querida Luísa, é isso mesmo. A Lê, muito bem lembrado, né? Esses bons ventos que vêm lá do sul. É porque o ouvir é alguma coisa que é da ordem do fisiológico, né? Do orgânico. E o escutar é muito mais do que ouvir, porque envolve interpretação, envolve linguagem, né? Então, envolve escutar uma posição subjetiva, né? Envolve se posicionar num determinado lugar. Convoca uma posição subjetiva. Então, o processo de aquisição da linguagem, ele é um processo de mudança, de acréscimos, né? Mas também é um lugar de mudança linguística, né? Então, às vezes, as mães chegam também no centro de saúde dizendo assim, a criança, meu filho não fala, está com atraso de fala, está com 2 anos e meio, fala muito pouco. Mas aí você vai ver, é uma criança que ainda faz uso de fralda, toma mamadeira, né? E aí eu coloco assim em questão, olha, você está estranhando a fala, mas será que essa fala não está coerente com tomar mamadeira, usar fralda? A fala está combinando com aquela atitude da criança, né? Quer dizer, da mãe ainda em relação à criança, né? Então, o que chama muito é a fala, mas às vezes não é a fala só, é toda uma situação, né? Uma colocação da criança numa determinada situação subjetiva, né? Tem outros elementos. Falei, engraçado, né? Só para provocar mesmo. Você tá, quando eu tenho oportunidade, né? Não faço isso de uma forma geral nem com todo mundo. Engraçado que você tá achando estranho ele falar pouco, mas o fato de tomar mamadeira aos 2 anos e meio, 3, ou usar fralda o dia inteiro, isso não tá te chamando a atenção. Né? Então, já é alguma coisa para se pensar também. Né? Então, a fala chama muito atenção. Até em doentes, ficou muito sério, está no hospital, já não fala mais. Então, já é um sinal, né? Sempre, a fala tem um lugar muito importante na vida das pessoas, né? Mas ela não vem sozinha, né? Não, está sempre ligada, como você falou, né, com uma condição subjetiva, né? Eu acho que a gente está chegando no finalzinho, né? Que pena, por aí. Que pena. Agora que está gostoso, né? Tava muito gostoso, Irani, muito gostoso. Eu quero continuar, acho que vocês podem ficar aqui até às 7. Por mim pode ser. Coitado dos ouvintes. Coitado das pessoas. Imagina, tá a maior conversa aqui no chat. Irani, tem várias alunas suas aqui. Que bom. A Laís. Olha, agora apareceu aqui. Eu não consegui falar o sobrenome. Um beijo. Priscila Morim, Giovana. Priscila é minha colega. Tem alunas colegas. Samanta Regiane. Cláudia Palma. Nossa, gente, vou ficar envergonhada. Laís Tavares, Camila Vieira, Maria Júlia Duomatos, Marina Nossa, toda a turma, Fono Unicamp, em peso. Gratidão, minhas queridas alunas. Gratidão. Maria Júlia Duomatos. Muita gente aqui comentando. E, assim, tema é um tema assim muito gostoso, porque realmente ressignificar o erro é um benefício para pais, um benefício para educadores, um benefício para fonoaudiólogos, um benefício para todo mundo que trabalha com a criança, que se relaciona com a criança, porque faz a gente escutar, acolher com afeto essa fala da criança, sem um julgamento prévio, sem essa necessidade de fazer com que ela mude. Né? Então é muito interessante falar sobre isso. Um prato cheio para linguista. Um prato cheio gostosíssimo para nós. Gostosíssimo, muito saboroso. É maravilhoso ouvir vocês duas. E é muito gostoso ouvir Fono falando, porque aí você já vai por outro lado, né? Quem é educador vê de um lado, Fono vê de outro, linguista vê de outro.
e aí a gente junta tudo isso numa linguagem bem acessível para todo mundo, aí fica bom demais. E aí a graça fica boa para todo mundo. Fica bom para todo mundo. Bom, a gente vai encerrar, mas o bate-papo continua no chat. Chat. Se você quiser colocar a sua pergunta para a Irani, para a Roseli ou para qualquer outra pessoa que estiver ali conversando, você pode deixar a sua pergunta, depois elas podem entrar e responder, ou então a gente vai conversando. Essa live vai estar disponível no YouTube, ela vai ficar aqui gravadinha no Facebook do Gealim, mas também vai estar disponível no YouTube. E compartilhe, né? Chama o pessoal aí para assistir, porque é realmente um esforço, né? Esse grupo, o Gealim está de parabéns, porque é um esforço que a gente está fazendo nesse momento em que a gente precisa tanto ressaltar a importância da ciência, é o Gealim traduzindo aí o resultado de pesquisas científicas para uma linguagem mais acessível para todo mundo. Tá, de parabéns mesmo, obrigada pela companhia, vocês todas, parabéns pelas meninas que trabalham aí no invisível. Aí no backstage, ajudando obrigada, a gente. Fer, querida. Fernanda, obrigada. Alessandra Del Rey, Alessandra Vieira. E todo mundo colaborando com perguntas, movimentando aqui a discussão, muito bom. Muito bom. Obrigada mesmo. Demais, Irani. Beijo mesmo. Bom, obrigada pela oportunidade. Obrigada mesmo. Até uma sempre próxima, um prazer enorme. Até a próxima. Sim. Até a próxima. É assim que a gente se despede, né? Um grupo lindo, maravilhoso, que vale a pena sempre estar ligado e fazendo o trabalho junto. Muito gostoso trabalhar junto com todo mundo. E por falar em próxima, nós já aqui a gente não para. Aqui a gente é hiperativo. Então, a gente já está preparando a próxima já, e a próxima vai ser sobre a linguagem dirigida à criança, com a professora internacional Christelle Dodani, da Université Montpellier III, que é nossa amiga querida também, uma pessoa, a francesa mais brasileira que eu conheço. Fala português. Vai fazer a sua fala em português. Uau! E é assim, uma live imperdível também, né? Quem conhece a professora Christelle sabe como ela é querida e como ela é, o conhecimento que ela tem e como ela pode passar esse conhecimento também para a gente. Então, a próxima live, a professora Christelle Dodani, a linguagem dirigida à criança, vai falar sobre a linguagem dirigida à criança, dia 9 de setembro. Já marca aí, já anota, deixa aí na agenda. Com certeza. Que ótimo. Vai ser um sucesso. Muito obrigada. Público querido, pessoal do chat, pessoal que está assistindo, muito obrigada pela participação de vocês e a gente se vê na próxima live. Beijo para todos.